Oi, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Começando a nossa última live de janeiro. Não sei quantos de vocês estão me acompanhando aí ou conseguiram me acompanhar no mês de janeiro. Hoje a gente vai encerrar aí a nossa programação de janeiro. Oi, Thalita. Pessoal que tá entrando, me dá um retorno se vocês estão me ouvindo bem e me vendo, que eu já vou começar. Peraí. Acho que agora foi. Tranquilo? Não, peraí, gente. Não, tudo bem. Agora tem um probleminha aqui. Estão me ouvindo, né? Todo mundo me ouvindo. Oi, Cida, tudo bem com vocês? Oi, Johnny, tudo ok? Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre psicodélicos. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre eles, não sei quantos de vocês os conhecem, mas hoje eu quero falar sobre o psicodélico e se o psicodélico talvez seja o futuro para a psicologia. A gente está caminhando para onde? A gente está caminhando para IAs atendendo, eu acho isso pouco provável. Estamos caminhando para os psicodélicos. Vamos conversar sobre isso hoje, tá? Quero discutir um pouquinho com vocês isso aqui. Ao longo da live hoje também eu vou estar te indicando algumas leituras, tá? Ou programas para assistir. Quem tiver interesse em estar se aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, tudo bem? Olha só, o que são drogas psicodélicas, né? Então, se a gente vai falar de psicodélicos, o que são drogas psicodélicas? As drogas psicodélicas são drogas que a gente chama de alteração de consciência. A função delas é promover uma alteração de consciência. Basicamente, o que os estudos mostram com esse tipo de droga? Que o nosso cérebro, quando você está sob efeito dela, o nosso cérebro cria conexões que anteriormente não estavam lá. Tanto que muitas pessoas têm o que eles chamam de sinestesia. Vem cor na música, ouve o cheiro da cor, então você tem uma mistura de sentidos, por exemplo. E algumas outras coisas acontecem. Essas drogas psicodélicas, elas estão presentes de maneira milenar em muitas culturas. Aqui no Brasil, pela ayahuasca, por exemplo, então é uma droga psicodélica, considerada psicodélica. No Peru, mescalina, por exemplo, também utilizada em muitos rituais. E em 43 se descobre o LSD, ok? Não se sabe muito o que fazer com aquela substância, mas se descobre o LSD. Quando chega ali em torno de 1950, de 1950 a 1970, foi o boom dos psicodélicos. Então, todo mundo estava usando os psicodélicos. A galera começou a entrar no êxtase naquele período ali. Paralelamente a isso, o que está acontecendo também? A gente está tendo pesquisa na área de saúde mental com os psicodélicos. Então, tem muita pesquisa acontecendo com LSD nesse período, muita pesquisa acontecendo com a psilocibina, que é um componente dos cogumelos. Você tem algumas coisas que começam a acontecer, muitos estudos, na verdade, começam a acontecer entre a década de 50 até a década de 70. Então, a gente tem 20 anos aqui de pesquisa acontecendo em psicologia com psicodélicos. Mas, paralelamente a isso, né, o que está acontecendo na cultura? Isso está acontecendo nas universidades, ok? As universidades estão estudando os psicodélicos e nas ruas eu estou tendo protesto. Eu estou tendo protesto contra a guerra do Vietnã. Eu estou tendo protestos em relação aos movimentos civis dos negros. Os Estados Unidos, nesse momento, ele está fervilhando com a contracultura. É exatamente isso que está acontecendo, ok? Então, os jovens que foram para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, chegada a Guerra do Vietnã, eles falaram, a gente não quer ir. Meu pai voltou doido da cabeça, meu avô voltou pirado, eu vou para uma guerra sem sentido? Começa o movimento hippie, você começa o movimento negro. E qual droga eles utilizavam, gente? Vamos lá, vamos ver se vocês adivinham. Os negros, o cannabis, a maconha. E a galera do contracultura, né, do movimento hippie, estavam lá se enchendo de LSD e psilocibina. O que o governo faz? Olha só, ele precisa coibir esses movimentos, mas como que eu faço isso? Vamos criminalizar o que essas pessoas usam. Então, o que o governo do Reagan fez nos Estados Unidos? Em 1970, ele muda a classificação. O que aconteceu? Só para você entender. As drogas, elas são classificadas em termos de
prejuízo, vício, abuso. Então tem uma classificação que é feita. Nesse momento que, enquanto na academia, né, a psicologia está estudando os psicodélicos para o tratamento de doenças mentais, nas ruas as pessoas estão usando e querendo mudar o mundo naquele momento, querendo mudar a cultura. O que eles usam? LSD, psilocibina e maconha. Muda a classificação das drogas. Agora essas drogas passam a ser classificadas de nível 1, só para você entender. Então, cannabis, o LSD, a psilocibina, a mescalina, o MDMA, o próprio DMD, que é da ayahuasca, essas substâncias começam agora a ser classificadas como substâncias nível 1. Quem que a gente tinha no nível 1? A heroína. Então, o que o governo faz naquele momento nos Estados Unidos? Pega essas drogas, classifica elas como as piores drogas do mundo e quem não obedecer a gente prende. Nesse momento, as pesquisas são suspensas, as universidades cortam os financiamentos, porque agora é uma droga proibida, então você não tem mais o uso livre como você tinha anteriormente. Para-se a pesquisa com os psicodélicos. Deixa eu fazer um parênteses aqui para a gente continuar essa história. Nessa questão de classificação de drogas, depois se você for pesquisar você vai achar, tem algumas pesquisas que vão classificar as drogas avaliando 3 aspectos. O quanto que aquela droga, aquela substância causa dano à pessoa que usa, causa dano ao outro que você está com uma relação e causa um prejuízo global, ou seja, vai causar um prejuízo para a sociedade. Então, eles usam esses 3 critérios de classificação. Dentro desses 3 critérios de classificação, quais são as drogas mais perigosas? Ou seja, quais são as drogas que mais produzem prejuízo em mim, no outro e na sociedade que eu estou inserida? As 3 drogas mais perigosas são: primeira droga, a mais prejudicial, todos os estudos despontam ela como talvez a pior droga que a gente tem na nossa sociedade: o álcool. O álcool não está classificado como nível 1. Por quê? Porque o álcool é uma substância liberada, ok? Então, você não tem classificação para o álcool. Qual que é a segunda droga mais perigosa? Heroína e crack, que é como o LSD, o cannabis e a psilocibina são classificados, ok? E em terceiro lugar, a pior droga é o tabaco. Agora, nos estudos, colocando esses mesmos 3 itens, ou seja, quais são as drogas que menos geram prejuízos a mim, ao outro, e prejuízo global, ou seja, quais são as drogas mais seguras, as substâncias que eu vou usar que tem menos risco de eu me prejudicar, menos risco de eu prejudicar alguém, menos risco de eu prejudicar a sociedade que eu estou inserida. As 3 são: a primeira, psilocibina; a segunda, as mais seguras, o LSD; e em terceiro lugar, o cannabis, ok? Então, essa é a realidade, esse é o mundo. O que acontece, gente? Pelas drogas, as drogas terem entrado nessa classificação, as pesquisas na área de saúde mental, elas são todas suspensas nesse momento, né? Com o LSD, a psilocibina e todas as outras. Foi só em 2000 que a gente volta a pesquisar, ok? Então, vai ser só em 2000... Ou seja, tem 24 anos, né, que a gente volta a estudar isso em laboratório. O estudo voltou e começamos a estudar quais drogas. Então, quais drogas têm sido aí há 20 anos estudadas em relação a tratamento psiquiátrico, ok? Tratamento de transtorno mental. Começou-se a estudar o LSD, a psilocibina, presente nos cogumelos, a ayahuasca, utilizada aqui no Brasil, né, que é o DMT, e o MDMA. Então, essas foram as drogas que eles escolheram para começar a pesquisar e falar: bom, isso ajuda ou não? Tem como a gente usar essa droga de maneira terapêutica? A gente está muito acostumado com o uso recreativo dessas drogas. Então, o MDMA, que é o êxtase, você vai achar em qualquer festa que você for em Brasília, essa é a realidade. A ayahuasca, tem muitos lugares que você vai aqui mesmo em Brasília tem, que você pode tomar ayahuasca dentro de um grupo religioso. Os cogumelos, a gente também tem um acesso fácil. Isso significa que as pessoas usam isso de maneira recreativa. Não é disso que eu estou falando com vocês hoje, tá? Eu estou falando sobre o uso terapêutico dessas substâncias. Eles começaram a estudar esses usos para que quadros? Depressão grave,
pessoas que não respondiam, já tinham passado por todos os tratamentos possíveis sem responder. Transtorno de estresse pós-traumático. Então, lembra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, os soldados voltam muito traumatizados, as pesquisas começam no TEPT, no estresse pós-traumático. Eles começam a estudar o uso dessas drogas para o tratamento de álcool e outros vícios, ansiedade em pacientes terminais e alguns outros quadros aí que eles têm estudado. Eu vou me focar em um hoje. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou tá com algum problema no áudio? Qualquer coisa eu ajeito aqui. Eu quero me focar nessa nossa live de hoje em uma dessas drogas, em uma dessas substâncias químicas, que é o MDMA. O MDMA, ele tá aí na balada na noite, a gente sabe disso, e ele começou a ser usado com fins terapêuticos, ok? Ele passou a ser usado com fins terapêuticos. O MDMA é conhecido também como a droga do amor. Por quê, né? O que o MDMA faz? Ele vai fazer algumas coisas em termos biológicos com a gente. Ele diminui a sensação de medo, então o medo diminui, a pessoa se sente mais corajosa, na verdade, ela some lá o medo dela. Ela tem um aumento de empatia e ela tem um aumento de conexão social. Então, basicamente é isso que está acontecendo aqui. Quando usado isso na terapia, o que começou a se descobrir com esse uso terapêutico? O fato de reduzir o medo fazia com que essas pessoas conseguissem falar sobre isso mais rapidamente. Ou seja, permitia um processamento de traumas muito mais rápido. Hoje, uma pessoa que vem em decorrência de trauma, ou um TEPT, ou uma violência sexual, uma vítima de violência doméstica, que pode ser tanto a mulher, por exemplo, como os próprios filhos que presenciavam aquilo. Então, a pessoa que vem desse histórico vem normalmente com trauma. Quando a pessoa vem com trauma, você fala, vou ter que mexer nisso. Quem é psicólogo e trabalha com trauma sabe. Demora muito tempo, é muito difícil. É difícil você acessar a história, porque a gente tem um monte de barreira que a gente não lembra. Depois de acessar a história, é difícil processar, porque a emoção sempre vem com muita força se for trauma. Nós sabemos, né, que um processo terapêutico para trauma, ele é um processo doloroso para o paciente, angustiante para o terapeuta, que precisa ouvir coisas muito pesadas, essa é a verdade, e longa. Você não existe caso, quer dizer, não existia, de você falar de retorno de TEPT, por exemplo. Na verdade, você começa a ter muita pesquisa na área de TCC, né? TCC hoje é uma das áreas que mais mostra resultado para TEPT. Só que, ok, melhorava. E os casos graves? E o caso que a pessoa não conseguia nem falar sobre o assunto? E o caso que a pessoa já tinha 5 tentativas de suicídio e nada dava certo? Eles pegaram essas pessoas para estudar. Olha o que eles fizeram. Qual que foi esse estudo que eu vou te falar? É um estudo que é o mais recente que saiu agora, que é um estudo de 2021, que é o que dá início aí, os Estados Unidos vai aprovar o uso do MDMA para tratamento terapêutico, tá? Então já começou a partir desse ano, eles estão utilizando, vão poder utilizar para tratamento psiquiátrico. E o que mostra o estudo? É isso que fica todo mundo muito impressionado. Eles fazem um estudo, depois eles vão fazer uma replicação. Basicamente, o grupo passava por um protocolo, que é um protocolo de 12 sessões que acontece. 3 sessões são sessões de preparação para o paciente lidar com aquelas questões que a gente vai lidar. Mais 3 sessões que são sessões terapêuticas assistidas por psicodélicos. Então, a pessoa faz uma sessão com 2 terapeutas, mais a utilização do psicodélico. Essas sessões têm duração média de 6 a 8 horas, ok? Então, vão ter 3 sessões dessa. E depois se faz mais 3 sessões de integração, às vezes 4. Olha só, a gente está falando, não sei se você percebeu a quantidade de semanas, a gente está falando aí de um protocolo que está variando de 3 a 12 semanas. Então, pode ser que você tenha uma janela um pouco maior, ok? Beleza. Eles fazem um protocolo, de novo, de 12 semanas com essas pessoas. Terminado o protocolo com essas pessoas, eles replicam a avaliação, eles refazem a avaliação para classificar essas pessoas dentro do transtorno TEPT.
Gente, 67% das pessoas que participaram da intervenção não se enquadravam mais nos sintomas de TEPT. Os sintomas diminuíram de tal ponto que a pessoa não se classificava mais dentro deles. Bom, uma das questões que surgiu foi, e se voltar? Então, o que eles fizeram? Eles passaram a acompanhar esses pacientes a cada ano. E o que os estudos mostram é que não havia reincidência dos sintomas. Para vocês terem noção disso aqui, como que esse negócio está crescendo, né? A gente está atrasado para variar, mas nos Estados Unidos, quando os estudos começam a ser publicados mostrando a eficácia do psicodélico, né, assistido junto à terapia, os psiquiatras começaram a chamar de cirurgia psiquiátrica. Por quê? Porque nós não estávamos acostumados a aplicar um protocolo para um caso grave de TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático, e você ter, vamos colocar assim, remissão de sintomas, de maneira que essa pessoa saia da classificação de transtorno. Isso é o mais doido. Os psicólogos sabem o problema de eu estar falando isso. A gente vai falar de cura para transtorno mental? Como é isso? A gente não pode. Na teoria, porque a gente começa a ter um leque aqui, um gap, que a gente vai precisar rediscutir algumas coisas que a psicologia não discute tem muito tempo. Tudo bem? Olha só, esses estudos, e aí, isso já está acontecendo? Isso já está acontecendo. Esses estudos, eles tiveram essa janela, né, de 50 a 70, 1950 a 1970, os estudos voltam em 2000 e agora em 2024, na verdade no ano passado, foi autorizado na Austrália. A Austrália foi o primeiro país a autorizar o tratamento assistido por psicodélicos, então os psiquiatras na Austrália vão poder receitar isso junto com o terapeuta, ok? Então é um trabalho terapêutico, a droga vem assistir a essa terapia, essa ideia. A Austrália aprovou o tratamento no ano passado, então lá você já pode se tratar com MDMA e com psilocibina. Alguns casos, tá? Ainda tá meio fechadinho, então TEPT é um deles, depressão, ansiedade, até onde eu sei. E agora, em 2024, os Estados Unidos aprovou. Isso significa que a partir desse ano, eu até vi esses dias isso, que foi a primeira receita de um psiquiatra passando um tratamento com MDMA. Já tem alguns anos que as universidades americanas, e aí para esse ano mais, elas estão abrindo cursos dentro da psicologia e da psiquiatria para você poder treinar terapeutas que consigam trabalhar com a substância química, ok? Então é uma coisa que já está acontecendo. Foi aprovado isso esse ano, isso significa que as pessoas vão começar a se tratar. Como que estamos no Brasil? Eu moro no Brasil e eu quero esse tratamento. É possível eu ter tratamento com psicodélicos? No Brasil ainda não. O uso de psicodélicos hoje no Brasil, ele é um uso que está autorizado para pesquisa. Então você tem por exemplo, a Universidade de Fortaleza trabalha com ayahuasca, tem muitos estudos nessa área. Se eu não me engano, a Universidade de Campinas também, a Universidade do Rio Grande do Sul. No Brasil, nós estamos ainda na fase de pesquisas. A ayahuasca é daqui, né? Então, está inserida na nossa cultura e ela tem sido utilizada para tratamento principalmente de depressão e ansiedade. Você já tem aqui no Brasil também alguns cursos que começaram recentes para treinar psicólogos para terapia assistida por psicodélicos. Aí você tá aí pensando, me ouvindo e falando, tá, mas será que isso pega? Né? A gente tá falando de Brasil, as pessoas vão escolher uma terapia usada por psicodélicos? Mickey até comentou, a gente está discutindo a cannabis. Esse é um ponto, gente, a gente está discutindo a cannabis, pelo amor de Deus. A cannabis já está autorizada em muitos países há muito tempo para tratamentos psiquiátricos. Então hoje eu estava conversando com uma psiquiatra e ela falou isso comigo. Ela falou, Adriana, o cannabis está sendo usado para uma série de coisas, até mesmo para o tratamento de menopausa. E aí já tem um monte de estudos que vai mostrar isso, ok? Não vou entrar nisso porque o cannabis não é classificado como psicodélicos, tá? Senão vou fugir aqui do ponto. Mas essa é uma questão, ok? E nós vamos aderir?
Olha só, eu fiquei pensando nisso até mesmo para tentar responder a pergunta que eu mesmo fiz, que é: e aí, a gente está falando do futuro? Psicodélicos é futuro da psicologia? Ou vai ser mais uma ondinha que a gente viveu como muitas outras que a gente já viveu, que veio e foi embora e que passou rápido? Pensando um pouco nisso, eu fiquei pensando na psicologia e eu quero te convidar para fazer essa pequena viagem no tempo comigo. Vamos fazer uma viagem rápida à saúde mental, ok? Há 500 anos atrás, se você tivesse um problema de saúde mental, provavelmente você seria considerado possesso por demônios, você passaria por exorcismo, se você entrasse numa fase de delírio, por exemplo, ouvindo vozes, você ia ser classificado como uma pessoa possuída, você ia passar por sessões de tortura e de exorcismo, eventualmente você poderia ser preso ou isolado da sociedade. Era assim que a gente tratava problemas mentais há 500 anos atrás, ok? Evoluímos. Um dos grandes responsáveis por a gente ter evoluído foi o Freud, gente. Freud é um cara que a gente precisa falar dele porque o Freud tem o lugar dele na história da psicologia. Olha só, há 100 anos atrás, né, um pouquinho antes disso, quando eles começam a falar, naquele momento as pessoas que tinham problemas de saúde mental, elas eram enviadas para manicômios, para prisões. Você não tinha o que fazer com aquelas pessoas. Né? As famílias abandonavam, até hoje isso acontece, as famílias abandonam, elas não sabem o que elas fazem com aquela pessoa. E aí a gente está falando de quase tudo, tá? Mas olha só, naquele momento, o que o Freud descobriu que foi o grande uau? Né? Dificilmente a gente estaria onde nós estamos na psicologia clínica sem o Freud. O que o Freud descobriu? Que você podia curar traumas, que você podia curar a saúde mental, você podia trabalhar com a saúde mental fazendo através da fala. A grande coisa, por exemplo, quando o Freud vai falar, e ele vai começar a tratar de pessoas que estão vindo de situações de trauma. Quando a gente fala do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, quem atende sabe, ele é um dos transtornos mais difíceis para você atender. E a gente fica associando o TEPT muito à questão de guerra, né? Porque ele começa para descrever o comportamento dos soldados que estão vivendo, mas hoje a gente entende que um trauma, ele pode ser gerado por diversas coisas. Por exemplo, uma situação de violência doméstica que você vive, uma pessoa que vem em decorrência de uma história de abuso sexual, uma criança que cresce vendo seus pais passarem por violência, né? A criança está convivendo num contexto violento. São só alguns exemplos de coisas que podem gerar trauma. Às vezes o pai fala, não, eu só bati uma vez. Mas a vez que bateu, o menino ficou 5 dias sem andar. Você acha que isso não deixa marca? Isso deixa marca. Esses traumas, você não tinha acesso. A pessoa enlouquecia, perdia o contato com a realidade e você não fazia nada. O que o Freud conseguiu fazer, gente? O Freud conseguiu curar as pessoas, dentro do que a gente chama de cura, vamos colocar assim, regredir sintomas. Ele conseguiu fazer isso através da fala. Imagina, através da fala. Ele descobriu que através da fala você podia acessar conteúdos que eram desconhecidos para aquela pessoa. Naquele momento, se você tivesse a sorte de ser bastante rico e pudesse ser atendido pelo Freud, por exemplo, o Freud atenderia todos os dias na semana. A psicanálise começa com os atendimentos todos os dias. O Freud falou, essa pessoa tem que falar muito para eu conseguir chegar até lá. Tudo bem? Há 100 anos atrás, você ficaria talvez uns 20 anos num processo terapêutico. Tudo bem? Há 30 anos atrás, recapitulando, há 30 anos atrás, você começa com terapias com durabilidades, com respostas mais rápidas. Você começa lá com Beck, você começa com toda a área de práticas baseadas em evidências, está muito na moda, a gente ouviu falar sobre isso, que é o quê? A gente começa a conseguir resolver alguns problemas de uma maneira mais rápida. Então, se na psicanálise a pessoa com TEPT ia demorar 30 anos para acessar o trauma, uma pessoa na TCC agora vai demorar 2 anos. Olha só, a gente teve um ganho terapêutico. A TCC é a abordagem que mostra mais resultados hoje para o tratamento de TEPT. Vai levar 2, 3, 4 anos, mas ela vai chegar lá.
às vezes 5, dependendo do caso. Já mudou, você percebe que a gente evoluiu? Aí a gente está começando um modelo novo de terapia, que é a terapia assistida por psicodélicos. Em quanto tempo eles estão conseguindo mostrar resultados? Em 12 sessões. 12 sessões é quanto tempo? 3 meses. Olha só, 3 meses. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se há 500 anos você seria jogado num manicômio, se há 100 anos você levaria 20 anos para acessar e curar um trauma na sua vida, se há 30 anos você conseguiria o serviço de ponta com o melhor terapeuta do DCC que tem e você conseguiria sair do seu TEPT em 5 anos, a terapia assistida por psicodélicos está mostrando resultados em 4 meses. Será que ela vai acontecer? Ela já aconteceu, esse é o ponto. Ela só não aconteceu para nós ainda no Brasil, mas a terapia assistida por psicodélicos já aconteceu, ela já é uma realidade. Ela já está acontecendo. E por que é importante a gente discutir isso? Isso vai implicar diretamente no meu trabalho no SEI enquanto psicólogos, ok? E aí, olha que interessante, esses dias eu tenho estudado um pouco mais, eu tenho estudado isso porque eu acho que isso está vindo para ficar. E aí eu estava vendo um dos autores, que é um dos principais autores dessa área, ele falou o seguinte, uma pessoa perguntou para ele, ele falou assim, sabe qual que é a diferença da terapia tradicional e da terapia assistida por psicodélicos? Na terapia tradicional, a terapia é pela fala, certo? A cura vem pela fala, essa é a base da terapia. Ao falar, ao trazer uma memória antiga para a sessão, por exemplo, a pessoa se recorda. Então, quando eu estou conversando com o meu paciente, ele precisa se recordar, certo? Ao relembrar, então ele vai relembrar. Ao relembrar para relatar, ele vai interpretar. Essa é a realidade. Se você pega 3 irmãos e pedem para ele falar sobre aquele pai, aqueles irmãos vão falar sobre homens diferentes. Como se era o mesmo pai? Não era o mesmo pai. Para começar, cada um daqueles indivíduos interpreta aquele comportamento diferente. Então o relato, ele já não é 100% fidedigno, certo? A gente sabe disso. Mas à medida que você fala e você lembra, e você fala e você lembra, Freud de fato começou a mostrar que aqueles sintomas eles iam desaparecendo. A gente entende isso hoje como técnicas, né? A gente está falando de sensibilização sistemática, a gente está falando de uma série de técnicas usadas aí na terapia comportamental e na terapia cognitiva comportamental. Tudo bem? Na terapia assistida por psicodélicos, ele falou o seguinte, na terapia assistida por psicodélicos, você não se recorda, você não relembra, você lembra. Ah, Adriana, qual que é a diferença de uma coisa para outra? O que eles têm descoberto é que nas sessões assistidas por essas substâncias, a pessoa consegue revisitar as memórias. Então ela não se recorda e relata. É como se aquela lembrança viesse para ela como numa tela de cinema. Só que ela não vem só como uma tela de cinema. Então, olha só, na terapia assistida por psicodélicos, a pessoa vai se lembrar e ao se lembrar, ela vai poder reviver. Você fala, mas por que eu quero que a pessoa reviva o trauma? Porque eu quero que ela reviva sem a dor. Porque eu preciso, né? Não vou me aprofundar nisso, mas quando a gente fala de trauma, tem uma dor ali emocional que vai gerar uma marca naquele indivíduo. Para vocês terem noção, a gente fala que a marca do trauma está no corpo. Não é incomum a pessoa estar super tranquila e alguém às vezes fazer qualquer coisa ou falar qualquer coisa. E essa pessoa entra quase num descontrole emocional porque tem marcas no corpo do trauma. Isso fica lá sem ser processado emocionalmente. Esse é o grande ponto. Na terapia assistida por psicodélicos, a gente está permitindo que essa pessoa processe o trauma. Até aproveitando, quero deixar o convite aí, eu vou estar dando um curso sobre trauma, vou estar explicando, não vou falar sobre psicodélicos, mas vou estar falando sobre trauma, como a gente começa a trabalhar com traumas, tanto traumas individuais como traumas geracionais, ok? Traumas familiares, vou falar um pouco sobre isso também. Fica o meu convite para você participar do curso,
vai acontecer em março, no dia 8 e 9 de março, tá? Garanta sua vaga, a link da na bio para você se inscrever. Olha só, gente. Deixa eu recapitular que eu tô caminhando pro final, tá? Na terapia tradicional, você recorda, ok? Você recorda o trauma. Quanto tempo leva para eu acessar o trauma? Eu não sei, depende, quem é terapeuta sabe. Às vezes demora anos. Eu já atendi pessoas que assim, 3 anos depois você fala, agora tá resolvido. Daqui a pouco acontece uma coisa com a pessoa se desorganiza de um jeito que você nunca nem tinha visto antes. Você fala, opa, peraí, tem mais coisas aí que eu não vi. Na terapia assistida por psicodélicos, você não recorda, você lembra. E ao lembrar, e esse é o ponto, ao lembrar sem o medo, você consegue processar aquela informação. Qual que é um grande problema do TEPT? A pessoa não consegue falar sobre aquilo sem ter sintomas. A pessoa não consegue relatar o abuso que ela viveu sem chorar, sem tremer, sem quase desmaiar. A pessoa não consegue relatar um estado de violência que ela viveu sem ter uma série de reações emocionais muito intensas. Por isso que o tratamento é muito difícil. O que os psicodélicos estão trazendo? Eu acessar esses conteúdos sem toda a dor emocional que ela teve, porque diminui o medo. Então, olha só, posso estar errada, tá? Mas nós estamos sim falando do futuro. Você quer fazer você tá com um problema, vamos imaginar você hoje. Você tá com um problema grave. Você sofreu uma situação de violência sexual, você sofreu uma situação de violência doméstica, você teve uma perda de um filho de uma maneira trágica, isso gera trauma. Você quer ficar 20 anos na terapia para os seus sintomas começarem a melhorar? Você quer ficar 5 anos na terapia para os seus sintomas começarem a melhorar? Ou você quer ficar 4 meses na terapia para os seus sintomas melhorarem? A brevidade do tempo que esse processo terapêutico vai trazer vai ser incalculável, gente. De novo, a comunidade médica americana está chamando o tratamento, a terapia assistida por psicodélicos de cirurgia psiquiátrica. Deixa eu terminar com essa minha reflexão com vocês, tá? Covid. Em 2000 teve o Covid. Você lembra do Covid? Entramos em quarentena, tudo fechou, aquela confusão. O que aconteceu? Em quanto tempo a gente tinha vacina? 6 meses. Em 6 meses a vacina do Covid estava pronta. A vacina demorou a chegar no Brasil por uma questão de gestão governamental da época. Mas em 6 meses a vacina estava pronta. Adriana, tem quanto tempo de estudos dos psicodélicos dentro da área de saúde mental? Nesse momento nós temos 44 anos de pesquisa, considerando os 2 períodos de pesquisa que a gente tem. Por que só agora isso está sendo aprovado? Se a vacina do Covid eles fizeram em 6 meses. Sabe por quê, gente? Porque a empresa farmacêutica está com um sério problema em relação à saúde mental. Um paciente que te TEPT vai tomar talvez a vida inteira a medicação controlada. Eles não querem um tratamento que em 4 meses a pessoa não precisa mais de um Zopidem para dormir. Então, olha só, a barreira, e quando você vai adentrando na área, você vê que o atraso disso está aprovado é uma questão política e é uma questão financeira, você entende por que a gente tem 4 anos de pesquisa nessa área e só agora a gente está começando a falar sobre isso e agora essas pesquisas, esses tratamentos começam a ser aprovados. Porque toda a discussão em termos da classe médica, a mesma coisa com cannabis. As pessoas estão relatando largar tarja preta para usar cannabis, gente. Pessoas que tomavam Rivotril todo dia entram no cannabis e conseguem se estabilizar junto lá com o acompanhamento terapêutico e psicológico. Então, se eu falo de um tratamento de durabilidade de 4 meses, 5 meses, porque podem ter algumas variações aí, a gente está falando do futuro, ok? Combina com uma cultura e com uma geração que está vindo que quer a coisa rápida. As pessoas querem resolver de maneira rápida. Em breve a gente vai conseguir.
Quanto tempo para isso ser aprovado aqui no Brasil? Não sei. Eu como uma pessoa otimista, prefiro pensar nos próximos 2 anos. Quando eu lembro que eu vivo num país conservador, talvez isso leve um pouco mais. De novo, já está sendo usado no Brasil em pesquisa. Então, já tem centros de pesquisas utilizando isso aqui para tratamento. Tudo bem? Olha só, para a gente terminar, eu fiquei pensando muito assim, o que é isso na prática? O que é, se eu pudesse resumir para a gente concluir a nossa live, o que é terapia assistida por psicodélicos? Um detalhe que eu não lembro se eu falei. Na terapia assistida por psicodélicos, você tem 2 terapeutas. Normalmente, o modelo atual é um psiquiatra e um psicólogo. Existem algumas variações, mas você tem sempre uma dupla para acompanhar aquela pessoa. São terapeutas treinados para isso, tá? Não é sessão recreativa. Nesse processo, esses terapeutas ficam com essas pessoas aí de 6 a 8 horas, falando dessas lembranças que estão vindo. O que é isso na prática? Sabe qual que é a verdade? É que nós achamos um bilhete para viajar na nossa linha do tempo. É isso que essas drogas vão trazer. Eu fiquei pensando nisso e fiquei lembrando, né? De vez em quando eu cito ele aqui, é um cara que eu gosto muito na psicologia, ele faz muito sentido para mim, muita coisa, que é o Jung. Eu quero finalizar com uma ideia dele aqui com vocês, que é a seguinte: sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. E quem olha para dentro acorda. A gente está descobrindo uma maneira, né? E essas terapias vão trazer isso, de maneira que a gente vai acessar as nossas lembranças de infância, de traumas, de violência, e a gente vai conseguir resolvê-las mais rapidamente. Pensando que a gente está caminhando para uma sociedade que quer as coisas cada vez mais rápidas, se preparem, porque isso aqui tá chegando talvez para ficar. Eu vou passar algumas indicações para vocês, ok? Então, assim, tem um seriado na Netflix que eu recomendo que vocês assistam, chama Como Mudar Sua Mente. Tem um livro também. Tem O Caminho do Psiconauta, um livro interessante para quem quer começar a se familiarizar com o assunto. E tem algumas instituições aqui no Brasil que já fazem pesquisas nessa área. Então, você pode até tá entendendo como que essas pesquisas estão acontecendo também. Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode me escrever, tá? Me manda um direct, escreve aqui depois na live para eu poder responder. E olha só, se você gostou, curta, compartilha. Não terminei porque eu quero te dar 2 avisos antes de eu terminar a live, tá? O primeiro aviso é um mini curso que eu vou estar gratuito agora em fevereiro. O mini curso vai acontecer no dia 24 e 25 de fevereiro. É um mini curso que eu vou falar sobre análise do comportamento. Eu vou ensinar análise do comportamento, falar sobre bases filosóficas e condicionamento clássico para falar sobre trauma. Então, quero introduzir um pouco o assunto. Esse curso é gratuito. As inscrições vão se abrir a partir do dia 1º de fevereiro. Elas vão estar aqui, o link vai estar na bio e a gente vai estar colocando aqui também, tá? No dia 1º de fevereiro. E no dia 8 e 9 de março, vai ser o mini curso de traumas, ok? Ele já está disponível. Se você quiser, pode entrar, clicar aqui no link da bio, que ele vai te jogar lá para a página do curso, certo? Gente, vou deixar gravado aqui. Se você gostou, se você tem perguntas sobre isso, pode me escrever. Se você achou legal o conteúdo, curta, compartilha, marca alguém aqui, um colega seu da psicologia, que está sem saber para onde que a gente está indo no futuro, para ele pensar um pouco sobre isso, marca ele aqui nos comentários. E essa semana agora, a gente vai estar divulgando a live de fevereiro, ok? A nossa agenda de fevereiro. Se você tiver sugestões de temas de live, pode nos mandar direct, que elas serão bem-vindas. Terminando o mês, então, espero que vocês tenham gostado da nossa live aí no mês de janeiro. Fevereiro tem mais, tá? Encontro com vocês na próxima semana, gente. Até mais. Tchau.